Olá a todos, bem-vindos ao canal Essencial. Bem, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre rejeição. Essa sensação, esse sentimento, acontece muito nos dias de hoje, né? Com as redes sociais, quando as pessoas elas se colocam, se expõem e esperam um retorno daquela exposição, daquela atuação. E nem sempre o retorno é o retorno esperado. E quando o retorno é um retorno negativo, tem essa sensação de rejeição e começa aí a vir algumas preocupações, alguns pensamentos que não são bons. Mas vai falar um pouquinho sobre isso, né? Como a rejeição ela vem atuando na vida das pessoas, a busca que as pessoas têm da aceitação, da confirmação e como a rejeição, quando ela bate, o impacto que ela causa nas pessoas. Então vamos refletir um pouquinho sobre isso? Bem, vamos falar um pouquinho sobre rejeição, né? Sobre essa sensação, esse sentimento que abala muitas pessoas. Mas antes, não esquece de fazer aquele ritual do YouTube, dando like, se inscrever no canal se não é inscrito e compartilhando, ativando as notificações e compartilhando com as pessoas, com os grupos que vocês acham que esse conteúdo vai ajudar, vai fazer refletir sobre a sua vida pessoal e trazer uma evolução emocional e psicológica. Eu vou colocar aqui uma reflexão, né, que um paciente trouxe numa sessão. Ele tinha um problema de rejeição forte. Ele fez uma determinada pergunta. Eu vou colocar aqui para a gente poder refletir e, através dessa pergunta, dessa reflexão dele, a gente buscar ali, primeiro, as razões da reflexão e depois saber como lidar com ela, o que fazer para que essa rejeição, esse sentimento, ele não ataque mais, não perturbe mais você, ou as pessoas que você conhece, ou as pessoas que passam por esse momento, esse sentimento chamado rejeição. Vamos dar uma olhadinha aqui então nessa reflexão que esse paciente trouxe. Vamos ver uma reflexão do paciente. Esse pensamento que ele trouxe nos ajuda a gente perceber as causas, a origem da rejeição. Primeiro, nós temos que buscar as causas. A rejeição, ela tem uma origem, ela tem um local onde, em um determinado momento, houve uma interação dessa pessoa com alguém, alguém de muita importância na vida dela, que colocou essa característica dela como uma característica negativa, como uma característica que poderia afastar as pessoas ou não aproximar as pessoas. Isso ficou registrado na sua cabeça, que essa é uma falha, é um defeito nela, que quando alguém a rejeita, esse é o ponto que foi percebido pelo indivíduo que o rejeitou. Então é muito importante a gente buscar a causa, saber que existe uma origem dessa rejeição em algum momento da sua criação, da sua construção emocional. E aí, depois que as pessoas percebem isso, a gente pode também encontrar os erros que as pessoas cometem quando elas se sentem rejeitadas. E qual é o erro? É ir buscar nela qual é a falha, qual é o defeito que ela possui que faz com que essa pessoa não queira ficar com ela, não queira conviver com ela, não aceite a sua forma de se comportar. Então, essa é uma questão muito recorrente. A pessoa começa a colocar a culpa nela e vem logo à tona esse ponto que foi colocado naquele momento como a sua deficiência, e o erro já se manifesta com a tentativa de encontrar esse erro e colocar a culpa na sua atuação, na sua pessoa, como a causadora desse afastamento. E outra coisa importante que a gente tem que entender, que a pessoa não se sente rejeitada como um todo. Como eu falei, que em determinado momento a pessoa, ela ouviu, ela foi tratada, e nesse tratamento o que ela ouviu demonstra uma crítica com relação a um traço específico dela, ela
busca na rejeição essa deficiência. Então não existe uma rejeição como um todo. Existem pessoas que são muito seguras em certas áreas, mas muito inseguras em outras. Então quando ela é rejeitada, ela sempre acha que esta área, esse ponto é que demonstrou, que revelou a sua incapacidade. Então é muito importante para a gente poder saber lidar, a gente entender essa dinâmica da rejeição, a origem dela, né? Os erros que eu cometo quando eu sou rejeitado na busca de analisar ou de pensar o que está acontecendo, o que tem de errado comigo. Às vezes as pessoas elas são rejeitadas lá na origem e elas não têm claramente qual é a razão da sua incapacidade, vamos dizer assim. E quando elas são rejeitadas, elas ficam, pô, mas o que aconteceu? O que tem de errado comigo? Começa a fazer essas perguntas, e essas perguntas, na verdade, é um erro a ser cometido, porque ela está buscando nela aquela origem, aquela relação que ela teve, que demonstrou que existia esse tipo de falha. Entendeu? E aí a gente consegue perceber que existem áreas de rejeição. Eu me sinto rejeitado nesta área, neste ponto. Quando eu entro em contato com esse tipo de situação. Tem pessoas que são rejeitadas e elas colocam a culpa na sua aparência. Sou baixo, sou gordo, sou magro, sou desse tipo e tal. Tem pessoas que colocam a rejeição na sua capacidade de ser, na sua atuação, de quem ela é. Então existem várias áreas que as pessoas acabam selecionando como a causa da sua rejeição. E essa área tem a ver com aquele contato inicial, quando a percepção de uma falha em si, ela acabou aparecendo. Agora a gente vai dar uma olhada agora, eu vou fazer uma relação de como a gente faz para lidar com isso. Quais são os tópicos, quais são os pontos que a gente pode dar uma atenção, e dando atenção a esses tópicos, a gente vai começar a lidar e perceber que a rejeição não vai ter tanto impacto sobre a gente, sobre as pessoas que sentem esse sentimento. Vamos dar uma olhadinha agora como lidar, quais os tópicos que a gente pode refletir para saber lidar com a rejeição. Então agora a gente vai passar por cada tópico e vamos fazer uma reflexão sobre cada um. Primeiro é encontrar a origem da rejeição. Então, como a causa vem lá do início, é importante encontrar a origem. Porque, como eu falei, tem pessoas que às vezes elas são rejeitadas, mas elas não percebem qual o ponto que dói. Elas sentem a rejeição, mas não identificam. A gente começa a colocar várias razões da rejeição, várias questões nela, né? Que é o erro de começar a colocar a culpa em si e não tem a noção. Quando a gente faz esse regresso nesse ponto original e percebe onde, né, qual o ponto que deu origem, qual foi a relação, com quem que deu origem a essa rejeição, a gente já tem um ponto de partida. Então é isso aqui, é esse comentário, foi com essa pessoa, foi com essa relação que eu comecei a me sentir enfraquecido nesta área. Então o ponto inicial é encontrar a origem. Se eu não consigo fazer isso com reflexão pessoal, eu tenho que buscar uma terapia, porque ao fazer as reflexões, ao fazer o trabalho ali terapêutico, eu acabo descobrindo a origem dessa rejeição. Outro ponto é reavalie seus sentimentos. É importante que você comece a pensar sobre seus sentimentos quando a rejeição acontece. Por que eu estou sentindo isso? Que sentimento é esse? É raiva? É humilhação? É tristeza? É o quê? O que essa rejeição me causa? Me causa um sentimento de incapacidade, de me sentir não tendo condições de realizar as coisas, de incompetência. Então tem que fazer uma avaliação dos seus sentimentos para encontrar exatamente, para fazer arrumar a casa dentro da sua cabeça com relação a essas questões que aparecem quando a rejeição surge. Porque a rejeição é um ato que alguém toma em direção a você, né? Com relação a você. Mas vem uma enxurrada de sentimentos. Então é importante você fazer uma reavaliação desse sentimento. Isso é muito importante. A outra coisa é
transformar a rejeição em reconhecimento. O que eu quero dizer com isso? Rejeição e reconhecimento? Sim, porque a pessoa, quando ela rejeita, ela te reconhece como um indivíduo, quem você é. E ela é que não gosta daquilo, tá? Mas não quer dizer que essa característica que você tem é ruim, que você tem que descartar, que você tem que transformar. É claro que uma avaliação mais criteriosa, uma terapia, fazendo uma análise pessoal, você pode descobrir que existem ali elementos, tópicos que você tem que fazer um ajuste. Mas a rejeição nunca é uma demonstração que alguma coisa está errada com você. Na verdade, às vezes, em grande parte, é a demonstração do reconhecimento de quem você é. Então, vou dar um exemplo das redes sociais. Eu posto uma coisa e as pessoas não gostam daquilo, ou então não tem uma aceitação. Quer dizer que eu fiz alguma coisa errada? Não. Porque se realmente me expressei como eu queria me expressar, se eu coloquei uma frase que eu acreditava, se eu coloquei uma foto que eu acreditava, se as pessoas não aceitam aquilo, ou algumas pessoas não aceitam e rejeitam, significa que elas estão rejeitando a minha forma de ser. Mas não quer dizer que a minha forma de ser é uma forma errada. Então eu tenho que ter segurança nesta forma de ser, de atuar. Então ele está reconhecendo quem você é. Isso é um ponto positivo, até nos relacionamentos. Se a pessoa, eu tenho um relacionamento com alguém, a pessoa me rejeita, não me quer mais, ou está terminando o relacionamento, se eu sou autêntico, se eu sou quem eu quero ser, ela está reconhecendo quem eu sou. E quem eu sou não serve para ela, mas vai servir para alguém que reconheça essas qualidades e aceite essas qualidades. Então é muito importante você trocar esse termo rejeição por esse reconhecimento. A pessoa me rejeitou porque ela reconheceu quem eu sou. Eu sou assim mesmo. Então, ponto final. Nas amizades, na sua forma de trabalhar, na sua atuação dentro do trabalho, nos seus relacionamentos, nas redes sociais. Se você realmente tem consciência de quem você é, e o que você fala, e o que você pensa tem a ver com as suas concepções, então a pessoa te rejeitando, ela está reconhecendo quem você é e, ok, né? Paciência. Se ela me rejeita, existirão outras pessoas que vão reconhecer isso e não vão rejeitar. Então, esses são os tópicos muito importantes para a gente levar em consideração, porque ao fazer isso, você lida com a rejeição, entende que a rejeição é apenas um problema da compreensão do outro sobre você, não tem nada sobre você, encontrar a origem desse sentimento, porque a rejeição é uma sensação que você tem, que você sente. E se você entender lá, e talvez resolver a rejeição com aquela pessoa no passado, com aquele momento, você vai ter uma concepção sobre você e vai se sentir mais seguro, mais firme na relação com os outros. E repensar os seus sentimentos. Quando você sente a tristeza, a confusão de ideias, a sensação de humilhação e tal, a gente tem que entender, né? Fazer uma reflexão sobre o que está acontecendo para ver se realmente é isso que você está sentindo e fazer uma reavaliação dos seus sentimentos, ok? Então é muito importante conversar sobre isso porque a rejeição ela bate muito forte nos dias de hoje, né? Devido às redes sociais, as pessoas, como eu falei lá no início, buscam aceitação, confirmação e tal, e quando não tem isso, acabam entrando num círculo vicioso e acham que se adaptar para agradar os outros é a solução, ok? Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima. Um abraço e fiquem em paz.